Boa Boa noite! noite! Nosso quinto encontro da mentoria. Quinto encontro já. Quinto já, né? Metade. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre alinhamento de expectativas. Luz e sombra, o que isso envolve, um pouquinho da questão dos traços. Então, fique ligado que hoje é um assunto aí para todo mundo que está envolvido em relacionamentos. Não só para o casamento, você vai ver que esse tipo de assunto vai te servir para amizades, para trabalho, para tudo nessa vida, ok? Muito bom. Olha, você precisa prestar atenção em cada detalhe que for falado aqui. E se você ainda não está com seu caderninho aí, dá tempo. Corre lá, pega um papel, uma caneta, ou aquele caderninho especial que você separou para fazer. Anotar aí os insights, os códigos que realmente vão mexer com você. Montar seu manual de instruções. Isso é muito importante. Isso aí. Então, vamos, Sara, que bom te ver aqui, querida. Boa noite. Vamos começar aqui o nosso assunto. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Aqui. Só um pouquinho. Ixi. Uma travadinha. Agora vai. Agora vai. Deixa eu apresentar aqui. Para apresentar. F5, né? F5. Não lembro direito qual era o F, mas é F5. Pronto. Aqui. Aí eu tenho que selecionar agora a apresentação. Ok, agora ficou bom. Certinho aí, pessoal? Todo mundo conseguindo ver a apresentação? Então, repetindo aquela bela frase que a gente sempre fala, daria tudo para ter entendido essas verdades antes. Quem sabe nenhum de nós teria tantas cicatrizes, né? E hoje, então, vai ser o nosso quinto encontro. Estamos aí na metade do oficial, né? Dos 10, porque vão ter os 2 bônus extras, então a gente ainda tem bastante coisa pela frente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas nada mais é que alinhar as expectativas do casal, né? Alinhar as suas, a do seu cônjuge, e orientações, seguindo orientações, informações claras e específicas de como ele ou ela pode contribuir para o seu plano de vida, como ele ou ela pode te ajudar a alcançar os objetivos e quais comportamentos dele te ajudarão nessa jornada. Se hoje eu chegasse para o seu cônjuge e perguntasse: você sabe claramente como o seu parceiro ou a sua parceira espera que você contribua no plano de vida dele ou dela? Como ele espera que você ajude a alcançar os objetivos? Quais são os comportamentos que a pessoa espera que você tenha? Você acha que o outro conseguiria responder isso de maneira fácil, simples e pronta? Ou ele teria que ficar pensando? Não sei exatamente o que espera de mim. Esse alinhamento de expectativas, você precisa literalmente ter isso por escrito. O que é que o outro espera de você? Por que alinhamento de como contribuir para o plano de vida? Lembra que a gente fala que quando a gente conhece alguém para se relacionar, a primeira coisa que você precisa entender é qual é o plano de vida do outro, certo? Sim. Só um pouquinho que eu acho que eu esqueci de destacar o nosso. Agora vai. Ok. Você precisa alinhar essas expectativas, por quê? Se eu não tenho meu plano de vida certinho, o que eu quero da vida, o que eu vou fazer, e deixar claro para o outro como eu espero que ele contribua com isso,
Pode dar ruim. É interessante Mas já deu ruim, né? É verdade. É interessante pensar que quando a gente vai para uma proposta de emprego, por exemplo, existe ali um alinhamento de expectativa muito É a fundamental, né? primeira coisa. Quando existe uma vaga, como é que você sabe se você é bom para aquela vaga de emprego ou não? Quando você tem lá por escrito como você vai contribuir para a empresa, como é que eles esperam que você ajude nos objetivos da empresa, quais os comportamentos eles esperam que você ajude. Agora, imagina alguém te chamar e falar assim: eu quero te contratar, eu vou te dar um salário para você trabalhar aqui. E você pergunta: mas o que eu vou precisar fazer? Ah, não sei, a gente vai vendo. Quanto você vai me dar por isso? Não sei, a gente vai Vem acertando segunda-feira aí, conforme no vai final do mês, a vendo. gente vê. Você aceitaria um emprego desse? Provavelmente não. Mas é incrível como a gente aceita se comprometer para o resto da vida com alguém sem essas informações básicas. Você realmente perguntou, quando você foi se casar, para a pessoa o que ela esperava de você? Quais eram as qualificações para essa vaga? Quais eram as expectativas? Qual era o ganho? Porque todo mundo busca alguma coisa. E todo mundo tem essas expectativas. Colocar essas cartas na mesa, apresentar o que você também espera no relacionamento é essencial. Verdade. Então, autoconhecimento é essencial. Por quê? Como é que eu vou responder para o Jô o que eu espero dele de contribuição para o meu plano de vida se eu nem sei qual é o meu plano de vida? Se eu não sei o que eu realmente não sou bom e preciso de ajuda? Se eu não sei o que eu espero que o outro faça ou não faça para atrapalhar ou para ajudar? Se eu mesmo não me conheço, não sei o que eu estou querendo, como é que eu vou reclamar de não ter? Eu sei que eu quero ter filho. Aí não fala quantos, não fala Quando tem alguma condição para isso? E se você não dá esse alinhamento, não tem como outro adivinhar com bola de cristal. É verdade. Antes de alinhar as expectativas com seu cônjuge, você deve ser muito realista e sincero com você mesmo para saber o que realmente deseja. Sempre que iniciamos um relacionamento, independe de fazermos ou não um planejamento, criamos expectativas em nossos corações e mentes. Nesse momento, depositamos nossos sonhos, desejos e esperanças de que aquele casamento vai nos trazer satisfação, realização, prazer, alegria e felicidade. Que é o que a gente falou no primeiro dia. Ninguém entra para um casamento falando que legal, achei a pessoa ideal para me provocar, me encher o saco e me fazer infeliz para o resto da vida. Nunca vi isso. Então, você entra com expectativa de realização, de satisfação, de felicidade, de prazer. Só que muitas vezes você cria expectativas e não avisa o outro. Faz sentido? E aí você cria o quê? Um unicórnio. Mas unicórnio existe? Então, unicórnio, se eu falar para vocês, unicórnio, você imagina um cavalo com chifre no meio da testa. Vai ter gente que vai imaginar ele com arco-íris todo colorido. Vai ter gente que vai imaginar ele de um jeito diferente. Cada um imagina como quiser. Afinal de contas, o unicórnio não existe. Ele só existe nos seus pensamentos, na sua imaginação. E normalmente, as expectativas que a gente cria, a ideia do que a gente faz de relacionamento ou do outro dentro do relacionamento só existe na imaginação também. Por isso a gente precisa alinhar essas características para entender a realidade. Muito verdade. Quando a gente alinha as expectativas, fica mais fácil e rápido atingir os objetivos e realizar os sonhos. Fica bem mais fácil ser feliz no casamento. Afinal de contas, se eu sei quais são as expectativas que eu tenho, eu vou ter como informar para o outro como é que eu espero que ele me ajude nisso,
como ele vai poder contribuir com isso, como eu vou poder contribuir no dele também, e com isso a gente vai ter mais chance de alcançar isso mais rápido. Eu gosto muito quando você dá o exemplo do início do casamento ali, né? O quanto as nossas expectativas elas estavam meio que desalinhadas ainda, sabe? A Cíntia se via... Meio que desalinhadas é bondade sua, né? Eu via a Cíntia se cobrando de algumas coisas, onde eu olhava assim, cara, mas eu não cobrei isso dela, eu nunca pedi isso. Ao mesmo tempo, eu me via sendo cobrado de algumas coisas que, no fundo, em momento algum, ela fez esse tipo de cobrança. Eu nunca avisei para ele que eu ia exigir algumas coisas, vamos ser mais claros. É verdade. Né? Então, a gente precisa entender isso desde o início, para evitar, como a gente já disse, algumas cicatrizes. Mas vamos lá, vamos em frente. Opa! Olha, vou dar um exemplo. Dá aí esse exemplo. Um casal estava juntando uma poupança, porém nunca conversaram sobre o que fariam exatamente com esse dinheiro. A esposa tinha expectativa de usá-lo para uma viagem romântica, já que sempre sonhou fazer. Já o marido tinha expectativa de usar para trocar de carro, comprar aquele carro que ele estava tanto sonhando. O que vai acontecer quando finalmente chegar a hora de sacar esse dinheiro da poupança e usar? No mínimo, alguém vai sair decepcionado. Por quê? Porque não houve alinhamento de expectativas. Entende que a poupança aí foi um exemplo mais concreto para você entender. Mas quando a gente entra num casamento, é como se você estivesse entrando agora num investimento, certo? Numa sociedade onde os dois vão dedicar tempo, dinheiro, vida, força, empenho para que aquilo dê certo. E se você não alinhou as expectativas, você pode correr o risco de se dedicar bastante e no final ver que o outro não estava esperando aquilo ou não tinha as mesmas expectativas que você, ou estava usando aquele período do casamento de um outro modo que você nunca imaginou. Verdade, isso pode acontecer muito rápido. Então, vamos para a fórmula de como entender a satisfação. O alinhamento de expectativa é válido para qualquer relação, tá? Não é só para casamento. Inclusive a relação com Deus. E como é que a gente vai estar satisfeito? Quando eu pego os resultados, diminuo as expectativas e o resultado continua sendo maior ou igual. Se as expectativas superarem o resultado, totalmente frustrado. É a receita básica para frustração. Então, as perguntas que devem ser feitas são: o que eu preciso, o que eu não preciso e o que eu não suporto? E eu queria que você respondesse agora, com sinceridade para você, falando duas coisas. Pode ser as coisas mais simples e bobas do dia a dia, a coisas mais complexas. Mas responda para você 2 itens, 2 coisas de cada item desse. O que você realmente precisa para a sua vida estar bem? Me fala 2 coisas que você valoriza e precisa. Responda aí para você agora. Agora pense em 2 coisas que você não precisa e que às vezes o seu cônjuge tem se esforçado tanto para fazer e você fala, desnecessário. Não precisa. Agora pense em 2 coisas que você não suporta que o outro faça. E eu vou contar uma história nossa para vocês entenderem um pouquinho. Como o Jô já deu um spoiler aí, quando a gente estava recém-casado, a gente estava trabalhando os dois fora. E quando a gente chegava em casa,
eu achava que uma boa esposa tinha que manter a casa limpa e organizada, comida pronta, banho tomado. E eu lembro que teve uma amiga minha que um pouco antes da gente se casar, ela falou: meu esposo nunca me viu desarrumada. Eu sempre estou arrumada quando ele chega, com a comida pronta, com a casa limpa. Eu falava: lascou. Será que eu vou dar conta de fazer isso, gente? E eu achava, literalmente, eu via minha mãe, eu via outras mulheres que davam conta, eu falava: tem que dar um jeito, né? Vou casar, eu tenho que dar conta de fazer. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica, administrando lá uma clínica, e o que eu fazia? Eu usava menos do meu almoço, eu comia rapidinho e já voltava, para eu poder sair mais cedo. E eu chegava em casa correndo mais cedo que o Jô, e eu corria, passava pano na casa, tomava um banho e voltava para o fogão para adiantar a janta. Porque eu achava que a hora que ele chegasse, ele tinha que sentir o cheirinho de casa limpa, e nada melhor do que você acabar de passar um paninho na casa, né? Dar aquele cheirinho de casa limpa. Ali. Eu de banho tomado e fazendo a janta, cheirinho de comida. Falei: pronto, perfeito, né? Tô agradando. E aí eu chegava e corria, passava pano na casa. Gente, o Jô chegava, ele estava trabalhando na construção. Chegava com aquelas botas lindas, maravilhosas, Imagina aquelas só. botinas limpinhas, sabe? E entrava em casa: amor! E eu olhava: você não viu que eu passei pano no chão? A casa tá limpa, dá uma olhada aí a marca que você deixou para trás. Desculpa, foi mal, eu não vi. E ele voltava, tirava lá. E às vezes ele ainda falava assim: ah, para de reclamar, nossa, nada a ver, você quer que eu passe o pano? E eu falava: puxa vida, eu venho aqui, maior sacrifício, passo o pano, limpo, e ele, tipo, ainda desmerece o negócio, falando: quer que eu passo de novo? Como se fosse tão simples passar pano. E para mim não era. E aí um dia a gente brigando com isso, ele falou assim: cara, mas por que você acha que tem que fazer isso? Eu nunca te pedi isso, nunca exigi isso. Você não precisa. E aí ele descobriu que eu estava fazendo hora a menos para chegar mais cedo e tudo mais. E a gente conversando, ele falou: cara, não precisa. Faz sua hora de almoço, a gente chega junto. A hora que a gente chegar, a gente deita aqui, relaxa primeiro. Depois a gente toma banho, eu te ajudo a limpar a casa. A gente faz a janta junto. Eu nunca te pedi isso e nem estou esperando que você faça isso sozinha. Eu já estava mais de um ano fazendo. E eu falei: não, você está de brincadeira. E foi tão louco. Por quê? Cara, era simples. Era só alinhar as expectativas. O que ele realmente esperava, o que eu achava que ele esperava. Você tem ideia? Porque não é só você alinhar a expectativa do que o outro espera de você. É alinhar o que você acha, segundo você, que o outro espera. Sim. Era eu que achava, não era nem ele que cobrava. E quando eu comecei a alinhar isso, foi tão legal, a gente chegava junto, deitava às vezes no chão, porque os dois estavam suados, sujos. Depois a gente tomava banho junto, começava a cortar lá as coisas para fazer sopa, para fazer janta. E era tão gostoso. E de domingo a gente dava faxina junto na casa e tirou um peso tão grande. Era tão simples. E a gente passou um tempão batendo cabeça, né? Foi. Esse alinhamento ele é muito necessário. E aí a gente está falando agora de uma coisa básica, né? De arrumação de casa, mas é válido para todas as áreas dentro do relacionamento. Sexualidade, né? Amizade, tanto do casal quanto da amizade do casal com outros, né? De fora. Tudo tem que haver esse alinhamento. E como que a gente resolveu, inclusive para se conhecer melhor, fazer alinhamentos? Sempre, o tempo todo. E a gente, inclusive, usa histórias de outras pessoas,
filmes, tudo que a gente vê, a gente olha, o que você faria naquela situação? Aí eu vou falar, eu faria isso. Eu falei, nossa, eu acho que eu faria isso. Nossa, mas por que você faria isso? Ah, e tal, a gente discute. Se um dia acontecer com a gente, o que você acha que a gente devia fazer? Pode ser que nunca aconteça, ou pode ser que aconteça algo parecido. Mas a gente já se entende tanto, a gente já alinha tanto expectativas, que mesmo para as coisas mais esquisitas que você possa imaginar, a gente já tem algumas expectativas alinhadas, alguns acordos montados. Sim. Vamos dar um exemplo? Dá um exemplo do carro. Do carro é bom, né? É estranho você pensar que alguém se previne com isso, mas foi legal pra gente. Quando a gente viu uma reportagem. Então, quando a gente viu essa reportagem, a gente pensou assim, cara, como a gente vai reagir diante disso? E Se era acontecesse com a gente. um assalto. Alguém chega e anuncia um assalto, você está com a sua família dentro do carro, e agora, qual é a reação, né? Quem sai primeiro, quem não sai, como é que vai fazer, o que a gente vai falar, o que não vai falar. Diante Vai disso, reagir ou não como é que vai reagir ou não vai? Então, a gente ficou acordado, decidido, ali, alinhado, de que, não, quem está no volante, que às vezes acontece assim de dirigir também, porque os dois dirigem, de repente é uma estrada, né? Pode você estar dirigindo ou eu, mas quem estiver no volante, o Rafinha atrás, normalmente, né, vai ser prioridade que saia primeiro com essa pessoa, né, com o cônjuge que está liberado ali, não está dirigindo, e quem está no volante só vai sair depois que realmente tirar o Rafael do carro. E só avisar, estamos tirando a criança. A hora que ela sair, eu saio, te dou o carro. Não pedir nada, não questionar, não reagir nunca. Sim. Esse era o nosso trato. Parece bobo, né? Ah, nossa, Cíntia, vocês ficam imaginando coisa assim? Não, a gente não fica. Mas a gente assistiu uma reportagem e faz tempo, né? Porque já tem mais de... Agora já tem quantos anos? 8 anos que a gente não assiste TV. Sim. Então, quando a gente assistia, e na hora da reportagem a gente viu e falou assim, nossa, se acontecesse com a gente, o que a gente faria? Então, tenha essa noção do que você faria se acontecesse algo desse tipo com você. Beleza? Vamos voltar aqui para a apresentação. Um conselho, pare e pense. Você já pensou em que tipo de expectativa você colocou em relação a você mesmo, em relação ao seu cônjuge, em relação ao casamento e que nunca foram alinhadas? E como elas deixam pesado ou leve o dia de vocês? Que é um dos exemplos que a gente deu em relação à questão da rotina da casa. Agora, uma dica. Sem consultar seu guia e elaborar um planejamento para agir, será quase impossível você se lembrar de tudo e conseguir colocar em prática. Então, nesse início, lembre-se, é com muito esforço, mas com o tempo vai fluir naturalmente. E quando o casal estiver bem intencionado, conhecendo bem um ao outro e se esforçando para entender as necessidades, estarão mais próximos de ter uma família saudável, como você sempre sonhou. Pegue seu caderninho, tenha uma conversa sincera e alinhe principalmente aquelas perguntinhas que a gente fez no início e deixe isso anotado. Então, repetindo agora a fórmula da frustração, toda expectativa, não importa o quanto gere de resultado, se a expectativa for maior do que o resultado, o que sobra é frustração. Não importa, tá vendo aqui que o resultado foi até mais do que a metade da expectativa, mas porque não foi tudo que o outro esperava, virou frustração. Isso, a gente tem um exemplo, esse caso que a gente colocou aqui é real, né? E outro caso que a gente pode citar dentro dessa questão é aquele camarada que a esposa pediu para ele ir ao supermercado, comprar tal sorvete para ele, e não deu não alinhou muitas suas expectativas. Ela pediu que queria bolo com sorvete. Foi, isso, bolo com sorvete. E ele foi lá e não tinha exatamente o bolo que ela gostava.
Foi. Então, ele comprou o melhor que ele achou e comprou um sabor de sorvete que ele achou que combinava com aquele bolo. Isso E mesmo. quando ele chegou, ela brigou muito com ele, falou que não era aquilo que ela queria e tal, que aquele lá não servia. E nem perguntou para ele o que tinha acontecido para ele não trazer exatamente o que ela tinha falado. Olha só. Por quê? Não alinhar expectativas. Ninguém se preparou. E se não tiver exatamente esse que você quer? Você quer que eu traga um outro? Simplesmente ele poderia ter chegado no supermercado, não tem o que você quer, voltado para casa e falado, ó, não tinha, certo? Mas ele foi além, ele falou, não tem o que ela quer, mas eu vou levar o melhor que tiver, com o melhor sorvete que combinar, para tentar agradá-la. E deu ruim. Pois é. Será que, de repente, ele, devido a outras situações, também não quis nem ligar para falar assim, olha, eu estou ligando para te avisar que não tem. Você quer que leve outra coisa? Mas por, de repente, ter se frustrado em outras situações, ele falou assim, quer saber? Eu nem vou ligar, não vou levar o que tem aqui, vou escolher o meu melhor aqui e vamos ver o que vai dar. E o Então, que às vezes, falta aconteceu é isso. que ele nunca mais quis ir no supermercado para ela, para comprar nada. Todas as vezes agora, a hora que ela pedia, ele falava, não, vai você. E ela começou a ficar chateada com isso. Olha, ele não vai no supermercado para mim. E aí, ela nem sabia, mas ele puxou a história do bolo e falou, você lembra do dia do bolo? E ele tinha guardado aquilo, um mazoca com rígido, e ele guardou aquilo e ficou remoendo aquilo. Ele falou, não vou mais passar por essa humilhação. E ele literalmente, simplesmente anulou da lista dele fazer o favor de ir no supermercado. Sim. Então, você precisa trocar o eu exijo por eu espero. Mas se ele ou ela não fizer, vamos conversar para entender como resolver o problema. É verdade. Não estou dizendo que você não deva ter expectativas. Entenda bem. O grande desafio é alinhar as suas expectativas. O grande problema é quando você transforma suas expectativas em exigências. Então, trocar o eu exijo por eu espero. E se eu espero, eu tenho que entender se a outra pessoa está disposta e tem condições de atender aquelas expectativas. Olha só. Por isso que realmente esse autoconhecimento que a gente falou lá no início é muito importante, porque aí eu sei o que realmente eu sou capaz de dar e ao mesmo tempo a outra pessoa sabe o quanto ela pode Eu fiquei também imaginando oferecer. aqui. Imagina eu esperar de um esquizoide com rígido que ele converse como um oral, exponha os sentimentos e seja super espontâneo. Cara, eu vou morrer esperando. Se eu exigir isso, pior ainda, é mais fácil arrumar outro marido. Vocês entendem que não tem como? É o traço dele, foi o jeito que ele me mielinizou. O sistema nervoso está programado para isso. Então eu preciso entender e ao mesmo tempo o Jô, se ele se conhece bem, olha, se você se conhece bem, ele teria me falado, olha, isso eu não tenho condição de te atender. Eu nunca vou ser espontâneo, eu nunca vou falar o quanto você espera que eu fale, que eu exponha, que eu seja tão natural. Eu não consigo. Mas eu prometo que eu vou tentar me esforçar nesse quesito de te informar o que eu estou pensando, para você me ajudar a entender como você se sente em relação a isso. Olha a diferença do eu exijo pelo eu espero. Verdade. Você se apaixonou pelos recursos, pela luz do seu cônjuge, por amor. Vai aceitar que também existem dores ou sombras. Explique isso melhor. Toda vez que a gente se apaixona por alguém, a gente não se apaixona pelos defeitos dele. Pelo menos não é o normal. Mas todo defeito ou qualidade é, como dizia os nossos avós, é a dose que diz se é veneno ou remédio, né? Dependendo de como for, pode virar exatamente a sombra. E aí eu vou dar um exemplo. O Jô é muito calmo e racional. E não necessariamente que ele seja calmo de realmente ser zen e relevar. Mas ele não toma atitudes ou sai falando sem pensar. Às vezes ele está se remoendo por dentro, mas aparentemente cara de paisagem. E eu, quando conheci,
Achei isso muito interessante, porque eu não consigo disfarçar. Vocês já viram que quando eu tô triste ou quando eu tô alegre, todo mundo sabe a quilômetros, como já dizia minha mãe. Mas eu olhava para o Jô e falava, nossa, que lindo. O circo pegando fogo e ele na maior classe, calma, procurando o extintor. Eu falei, que legal, queria ser assim. Nossa, como isso é bom. Gente, é a luz. Só que depois que a gente se casou, adivinha o que mais me irrita nele? Quando a gente está discutindo, brigando, conversando alguma coisa, e ele ficava calmo, calmo demais. E eu queria brigar, eu queria que ele respondesse, eu queria que ele falasse alguma coisa, e ele na calma, explicando racionalmente, eu queria matar. Por quê? Era uma dor minha. E aí vocês entendem como que era qualidade na dose errada e na hora que eu não queria, virou veneno. Vamos lá, então, analisar um pouquinho dos traços e entender um pouquinho mais sobre essa questão. Quando nos apaixonamos por alguém, com certeza vemos muitas qualidades nessa pessoa e criamos expectativas de como será a nossa vida juntos, baseados nessas expectativas, nos recursos. Mas nos esquecemos que todo recurso foi formado a partir de uma dor, um trauma. Toda luz tem uma sombra, então. Então você escolhe seu amado ou amada pela luz que ele ou ela tem, mas com essa luz também tem uma sombra que muitas vezes será exatamente o principal motivo das brigas de vocês. Preciso que você entenda que quando você ama, precisa aceitar a luz e a sombra, o recurso e a dor. Precisa se planejar para lidar com os dois e saber se vai querer isso a longo prazo. Vou dar alguns exemplos práticos. Tem coisas que você atura a curto prazo e tem coisas que você atura a longo prazo. E uma das coisas que você deve olhar é que eu nunca vi ninguém se separar pela qualidade do outro. É geralmente pelo defeito. E às vezes a pessoa tem um defeito e você finge que não vê. Não, ele não ajuda em nada. Ele é terrível, é preguiçoso. Não, mas quando casar, ele vai mudar. Olha o que você está fazendo. Você não está querendo ver. Quando casar, não vai mudar, não. Geralmente piora. Mas você jura que vai mudar. Aí é o tipo de defeito que você pensa. Não, eu estou aturando a curto prazo. Ele vai mudar. E se ele não mudar? Você atura isso a longo prazo? É sempre a pergunta que você tem que se fazer. Eu aturo isso a curto ou eu aturo isso a longo prazo? Peraí, então você está querendo dizer que eu tenho que escolher as pessoas olhando para o defeito delas? Ah, com certeza. Para um relacionamento, é muito bom você olhar para o defeito. E eu entendi isso a ponto de terminar com um cara antes do Jô que tinha um defeito terrível que eu não ia aturar a longo prazo. E eu vi o defeito do Jô e eu falei, tá, com esse aí eu consigo lidar, mesmo que seja a longo prazo, ele não vai mudar. E isso a gente teve um papo no namoro já, né, amor? Foi. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a luz e a sombra do esquizoide ou do criativo. Ah, verdade, vamos lá. Sua luz é que o criativo, ele ama ter ideias novas, fora da caixinha, não gosta de rotina, tem uma imaginação fértil, pensamento até acelerado e racional. Por isso que às vezes eu falo meio rápido assim, tá? Sua sombra pode ser sentir medo de se expor e ser rejeitado, passar mais tempo no mundo imaginário, ter dificuldades em realizar, parecer desatento, gostar mais de caverna e de menos interação. Não gostar muito de contato físico. Isso aí é bom prestar bastante atenção. Então vamos para o exemplo. No recurso, amo seu jeito criativo e como você tem tantas ideias fora do padrão. Na hora da briga, você vive no mundo da lua. Presta atenção na realidade, coloca os pés no chão, sonha demais, não realiza nada. Olha como é a mesma coisa
mas no recurso ou na dor. Verdade. E o oral comunicativo? A sua luz é comunicativo, né? Acolhedor, faz amizade fácil, sensível, gosta de contato humano, ama dar e receber colo. E sua sombra pode ser, ixi, fala demais, falta de objetividade, precisar de muita atenção, chorar bastante, não conseguir explicar seus sentimentos, precisar estar com a boca sempre ocupada, falando ou comendo. Não ser bom em respeitar limites, pouca energia para realizar ou vai precisar de companhia para fazer as coisas. O exemplo? A luz. Você chega e faz amizade com todo mundo, consegue conversar, acolher as pessoas, é tão lindo. Na hora da briga, eu preciso de um tempo sozinho, não aguento mais o tempo todo cheio de gente com todo mundo. Você fala demais e quer o tempo todo ser o centro das atenções. Olha isso. Pessoas que a gente já conheceu que, para Não, ir para a lua de mel, Nossa, tinha que levar os amigos juntos. Levou para a lua de mel os amigos, imagina. Senão não estava feliz. Ah, o psicopata ou negociador. A sua luz é ser negociador, articula bem, né, pessoas e coisas, líder nato, super prático, gosta de tirar os outros da zona de conforto, mais racional. A sua sombra pode ser não demonstrar sensibilidade, gostar de evidenciar sua posição de poder e gostar de estar sempre no controle. Então, vamos para o exemplo. Gosto muito de te ver liderando o grupo. Você sabe como articular para as coisas acontecerem. Na hora da briga, detesta esse seu jeito mandão. Você manipula todo mundo só para se dar bem. Tudo para você é um jogo para ver quem ganha. Esse sentimento de troca o tempo todo, né? Terrível. Olha só. O masoquista ou planejador. A sua luz é ser executor. Voltou ali? Ah, beleza. Sua luz é ser um bom planejador. Ele age com cautela, sabe lidar com coisas difíceis, bom em guardar segredos e atento aos detalhes e demonstra força. Esse cara é forte. Sua sombra pode ser, não sabe lidar com os improvisos, precisa de rotina e segurança, não fala dos seus sentimentos, costuma ir guardando e uma hora pode explodir. Sua luz ama esse seu jeito de conseguir ajudar nas coisas mais difíceis. Você é tão forte. Nas brigas, você não se abre. Não sei o que está passando com você. E não sabe lidar com mudanças. Você é lerdo demais. Não aguento mais essa rotina. Quero coisas novas. Olha aí. Agora o rígido executor, né? A sua luz é ser um bom executor, ama a sua energia, agilidade, competitividade, consegue fazer várias coisas e busca sempre fazer o melhor. Sua sombra pode ser, tem medo de ser traído, ciumento, não consegue ter foco exclusivo, se cobra e cobra dos outros também a perfeição. Se não for para ganhar, não quer nem jogar. Está sempre fazendo alguma coisa. Um exemplo que a gente poderia dar disso é alguém encantador, que chama a atenção onde chega, executa com perfeição o que se propõe a fazer. Na hora da briga, as pessoas se encantam com você e já confundem as coisas. Não aguento mais isso. Você é muito exibido, quer sempre ser o melhor em tudo. Desafio para vocês. Enxergar no seu cônjuge ou em alguém especial que está com você e falar um pouco mais sobre as características da luz dele, do recurso que te agradou ou te agrada. Se for legal para você e para o traço dele, faça uma homenagem, marque a gente num post, elogiando, falando sobre esses recursos que ele ou ela tem. Se for alguém mais tímido, se for um masoca, que não gosta muito de exposição, faça isso mais no particular, mande uma mensagem, mas coloque lá o que te atraiu, o que você mais gosta, qual é a luz que ele tem que realmente faz você ficar muito contente. Verdade. Reparando essa luz que o cônjuge tem, vai ser muito mais fácil. Sempre quando você der um foco maior na luz, você realmente vai olhar menos para as partes, para as sombras, né?
que ele carrega também e vai aprender a lidar com isso. Sempre que essa pessoa estiver no recurso, a tendência vai ser iluminar mais. Toda vez que a gente está na dor, é como se a gente fosse para o quartinho escuro, onde tem mais sombra. Sim. Agora eu vou abrir para vocês poderem perguntar. Quem quiser pode escrever no chat. Quem quiser falar em particular, pode escrever ali só para eu ver. Eu vou ler, eu não te identifico e a gente responde. Ou quem se sentir mais à vontade pode abrir o microfone e participar agora com a gente, falando um pouquinho sobre o que aprendeu hoje, o que entendeu sobre alinhamento de expectativas e sobre luz e sombra de cada traço. Opa, vamos ver. Vamos compartilhar aí realmente o que você entendeu ou ainda ficou com dúvida, pode perguntar também de Pode novo sobre o assunto. perguntar, com certeza. Já pode falar? Pode. Opa. Então, olha que interessante. Ontem eu acho que foi, eu e o Ju fomos ao supermercado, e aí nós estava falando de alguma coisa da época do namoro. Eu falei, ele parou com o carro longe. Eu falei, na época de namoro, você não ia fazer um negócio desse, né? Ia me buscar no colo lá. Ele falou, na época de namoro eu ia mesmo, ia carregar você, as compras, o carrinho nas costas, né? Aí a gente começou a rir. Daí eu falei, amor, o que foi que fez você prestar atenção em mim? Nunca fiquei sabendo, né? Ele falou, tua simpatia. Falei para ele, eu era simpática? Ele falou, era sorridente, simpática. Eu me lembro de ser imagine, né? Uma oral na dor que era uma cara que é o cão chupando manga. Mas de certo que para ele joguei um charme, né? E aí agora, quando vocês falaram aqui da gente falar das nossas características positivas, o que a gente gosta um no outro, pensei, nossa, é muito legal, porque só dele falar isso, eu já saí toda, sabe? Tipo, minha simpatia. Tipo, eu sou mesmo. Como faz bem isso para a gente, como nutre um ao outro, né? E o nosso casamento, em consequência. Lê para mim que eu Olha não estou só, enxergando. amei o casal, valeu, muito simpáticos, porém eu ainda estou focado no comportamento, entendi. Assim, o comportamento é essencial para que a gente entenda como a gente vai reagir diante dessas situações. Quando você olha para o seu comportamento, você agora vai começar a notar isso, né? Tomar nota, assim, Mapear. quando você ouve algo, como você reage? Qual é o seu comportamento diante daquilo que foi falado? Sabe? Da situação que foi gerada ali. Foi algo bom? Nossa, igual a Cléia comentou aqui agora. Nossa, eu gostei muito quando o Ju falou isso. Cara, nota isso. Sabe, se possível, logo no início, sabe aquela questão de fingir até se tornar verdade? Peça a ele, fala assim, Ju, fala aí que você me acha muito simpática de novo, que eu achei tão maravilhoso aquilo, e é uma coisa forçada, caramba, mas vamos começar a fazer isso até o outro começar a entender que isso faz muito sentido para você, sabe? Então, se foi uma coisa ruim, o que o meu amigo, quem colocou aqui no site vai falar? Olha, isso aqui não foi legal não, vou anotar aqui, né? Vou anotar porque isso aqui não foi legal. Preciso sentar e fazer esse alinhamento sobre isso aqui, porque esse tipo de coisa me gerou um sentimento aqui que não foi legal. Se no dia a dia os comportamentos estão gerando briga, estão gerando atrito entre vocês, isso vai dar muito ruim. Se você ainda não confia no método, esquece o método, esquece esses nomes. Só procure entender qual é o seu comportamento, o que te incomoda, o que você nota no outro, qual é a luz e a sombra sua e da sua esposa. Independente de traço, você não precisa concordar com o método, nem com a teoria. Olhe para a sua vida e entenda o que é hoje na sua vida que vai te dar essa noção de qual é o seu comportamento em termos de luz e sombra. Provavelmente tem algo que você realmente incomoda o outro ou se incomoda com o outro. E é só você olhar, esquece a teoria, só vá para a prática, então. O que vocês não alinharam, se você ficar com o preconceito contra o método ou a teoria, você não vai se permitir aproveitar tudo que você pode aproveitar para crescer no seu relacionamento. Por quê? Porque eu me travei com a teoria. Porque eu ainda não entendi.
Ah, porque eu quero saber exatamente cientificamente como é que isso é comprovado. Esquece então tudo. Só pense assim: alguém que é mais criativo, alguém que é mais calado, ou alguém que é mais comunicativo. Olha as características, esquece a teoria, Sim. porque todos nós temos essas características, independente de teoria. Independente de teoria. E aí vem a grande questão que eu sempre comento com os homens, né, nos encontros aos domingos, que nós homens temos essa maior dificuldade, sabe, de acreditar nas coisas, porque normalmente o homem traz esse lado mais ou ele é mais racional mesmo, mas se ele é Pelo muito traço. ou se ele é muito sentimental, mesmo assim é cobrado dele que ele não demonstre essa total confiança, se jogar nas coisas, sabe? Ele tem que se posicionar ali. Então, dentro de uma construção que foi passada para a gente. Mas eu vejo que até mesmo as mulheres, muitas delas também têm dificuldade de acreditar no método, de se jogar também. Isso Eu aí é normal acredito para que é todo muito mundo. característica e muito a história, o que aconteceu com Isso, você. a história de cada um. E tem uma coisa que é chata. Eu vou te falar, e eu sei porque quando eu ouvi a primeira vez, e a gente falou no primeiro dia de mentoria aqui, tá? Eu não estou falando isso agora só pelo que você falou. No primeiro dia de mentoria, a gente falou sobre a teoria do espelho. Tudo que me incomoda no outro, tudo que eu não consigo confiar no outro, tudo que eu atribuo ao outro, tudo que eu exijo do outro, fala muito mais sobre mim do que sobre o outro. Então, comece a se perguntar por que você tem tanta dificuldade de confiar, de acreditar, de querer confiar ou querer acreditar, né? De se entregar para alguma coisa. Comece a se avaliar nisso, porque diz muito mais sobre você do que realmente sobre a teoria. Então, como você lida com as coisas, vou te dar um exemplo. Quando eu estava na dor e cobrava do Jô mais atenção, na verdade, não é que ele não me dava atenção, era sobre mim. Eu estava na minha dor, eu tinha um problema gigante para resolver dentro de mim que me causava um vazio. E não importava tudo que ele fizesse, nunca ia completar isso, porque era meu, dependia de mim. Sim. Mas eu refletia isso no outro, que é uma tendência nossa. Lembra daquele desenho animado? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É mais ou menos isso. Por quê? É muito difícil lidar com a culpa e admitir isso. E por isso a gente não lida com culpa aqui, a gente lida com autorresponsabilidade. Quando eu entendi que a responsabilidade de estar bem, de estar completa, de preencher aquele vazio era a minha, não era do Jô, e eu comecei a fazer por mim, automaticamente eu parei de cobrar ele, entendi que o problema era meu. Sim. E agora tudo que ele fazia já transbordava, era excelente, eu elogiava, eu agradecia, porque na verdade ele não passou a fazer nada mais do que ele fazia antes. Pelo contrário, hoje ele faz até menos, porque antes ele tinha que se desdobrar o triplo e mesmo assim não era suficiente. Sim. Entende? Então, por isso agora você entende que a questão de se colocar para fazer o outro feliz, ela precisa ser bem interpretada, certo? Por quê? Nós não nascemos com aquela tarefa ou com aquela missão de fazer o outro feliz, tá, gente? Deus, ele nos deu essa oportunidade de, dentro de um relacionamento, termos uma experiência que não teríamos de outra forma, certo? Quando a gente está completo, não existe a história da metade da laranja, quando a gente está completo, está bem e é feliz, a gente se junta com outra pessoa completa, que está bem e é feliz, e a gente transborda felicidade. Quando eu me caso para fazer o outro feliz, eu estou fazendo errado, porque Deus disse que eu me amo primeiro para depois eu conseguir amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Sim. Se eu não sou feliz, se eu não me amo, se eu não consigo estar completo, como é que eu vou fazer isso pelo próximo? E vice-versa. Se eu exijo dele que me faça feliz, eu estou tirando a responsabilidade de mim. Ele que tem que se virar, então, para me fazer feliz, também não está certo. Verdade. A felicidade é algo individual.
e é o que a gente abordou no primeiro encontro. Quem não viu os primeiros encontros, está gravado, é bom voltar lá e assistir. Que é o quê? O casal, ele só tem que estar alinhado e se conhecer muito bem, conhecer o plano de vida de cada um, para olhar e falar, olha, que legal, a gente vai para o norte, você também vai para o norte? Que legal, a gente pode ir junto. Vamos alinhar as expectativas. O que você pode me ajudar a executar o meu plano de vida aqui? O que eu posso ajudar no seu? Nossa, que legal, a gente se combina. Vamos junto? Vamos nessa jornada? A gente está indo para o mesmo lugar. Sim. E aí a gente proporciona um ambiente saudável para que ele se complete nas necessidades dele, eu me complete nas minhas necessidades, que são completamente diferentes, tá? As minhas necessidades: comida gostosa, lugar diferente, conversar muito com amigos, conforto, massagem, me cuidar. Necessidade dele: ter o tempo dele sozinho, tempo de caverna, inventar um monte de coisas, gastar tempo e dedicação com invenções, Exercício com novidade. físico. Exercício físico tem nada a ver com as minhas necessidades. E aí, quando a gente entra no relacionamento com a expectativa de eu vou fazer o outro feliz, ou o outro vai me fazer feliz, vamos os dois fazer juntos. Cara, não é o que eu gosto. Não é o que eu preciso. A minha necessidade é diferente. Ah, Cíntia, então a gente não faz nada junto? Pelo contrário. Quando eu atendi minha necessidade, eu tô bem comigo mesma. O Jô tá bem com ele mesmo. A gente se une para fazer os programas juntos, de coisas em comum que a gente gosta, de coisas pela família. Olha só, você falou uma coisa que antes, logo no início, eu não me via fazendo isso, até porque eu ia me preocupar muito com o que você ia pensar, ou se você ia interpretar de outra forma e achar ruim, e é algo tipo, a gente vai no shopping hoje, e a Cíntia sabe que eu adoro essas lojinhas de multicoisas, eu fico procurando uma coisa multifuncional. O meu sonho, o sonho de um esquizoide, é encontrar alguma coisa que faça 100 coisas em uma só. Sabe? Corte, abra a tampa de garrafa, tem a lanterna. Meu sonho é encontrar alguma coisa desse tipo. Então, a mente fica sempre ali. E aí, entenda que hoje eu consigo, com naturalidade, ir para o shopping com a Cíntia e deixar ela entrar numa loja de roupa e falar assim, tô indo ali na outra lojinha, tá? E tá tudo certo. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, vai para a área de... Depois vai em alguma loja junto, daqui a pouco está indo para lanchar juntos, né? E a gente tem esses momentos, porque a Cíntia hoje respeita e sabe que eu gosto dessas coisas e sabe que isso faz muito sentido para mim. Olha que louco. E eu faço isso com naturalidade hoje porque eu sei que ela não vai interpretar errado. Antes não, antes a gente ficava meio assim. Essa pessoa que colocou aqui, do que a gente estava falando, ela agradeceu. Pode conversar. Depois chama a gente no particular para a gente conversar mais. Ela colocou que gostou muito da resposta, colocou também que está aqui hoje porque isso faz muito bem, deixa o cônjuge feliz. Olha que legal. Você está realmente criando, nesse momento, parte ali do ambiente, fazendo com que o ambiente do outro ele fique bem nesse momento. Então, se ainda você não está tão à vontade, mas você está criando, pelo menos esse momento aqui. Mas realmente se expressar escrevendo não é tão fácil. Não, é mais difícil. E eu imagino que tenha muitos questionamentos, então podem procurar a gente no particular, como a gente já disse, a gente está à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos. E agora a gente finaliza. E quem quiser continuar aqui com a gente um pouquinho mais, fora da gravação, também é muito bem-vindo. A gente sempre tem esses momentos para você que está aí assistindo a gravação. Entenda, quem está ao vivo ganha um pouquinho mais. Opa, então entenda que amanhã à noite tem mais, né? 7h30 da noite. Tem sim. Beijo, gente. Valeu. Tchauzinho. Tchau.